Oi, pessoal. Hoje eu trago novamente o presidente da MBR, Associação Médica de Brasília, Dr. Luciano Carvalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, é um prazer estar com vocês novamente. A gente que agradece a presença do senhor. Bom, o assunto de hoje é sobre o ato médico, né? E nós vamos falar sobre a contratação dos médicos estrangeiros e o Revalida. Doutor, as entidades médicas são contra a contratação dos médicos estrangeiros. Qual seria a melhor alternativa para solucionar o problema da escassez de médicos na rede pública? Olha, nós entendemos que esse é um problema muito mais amplo do que simplesmente a reposição de profissionais de um tipo de profissional na rede pública. E, a princípio, as entidades médicas elas não são contra a contratação de médicos estrangeiros. Eles são contra a contratação ou a importação de médicos sem o processo de revalidar os títulos, porque isso é um processo do Ministério da Educação e Cultura para todas as profissões que existem no Brasil que precisam de certificações universitárias, certificação universitária. Então, qualquer profissional que tenha um certificado de uma outra entidade fora do país, quando ele chega ao país, ele tem que ser revalidado por uma entidade nacional para que ele possa, né, de alguma forma, ter uma comparação e ter uma avaliação da sua formação com a formação que é dada aos profissionais no Brasil. E após essa avaliação que ele pode exercer sua profissão. Então nós não somos contra a importação de médicos, nem a importação de qualquer outro profissional. Nós somos contra a importação sem os critérios que são pré-estabelecidos, determinados pelo governo brasileiro e que eles não podem ser bypassados, né, com o intuito de fazer uma atenção que nós entendemos que não é adequada para a população brasileira. Ah, entendi. E por que não vai haver essa revalidação do diploma? Porque a justificativa é que, nas últimas vezes que foram feitas essas avaliações, o número de aprovados foi muito baixo. Ora, aí você vai se adequar a essa questão, você vai baixar mais ainda a qualidade do profissional brasileiro, né, para jogar no mercado, e quem vai pagar o preço final disso? Né? Então, é um processo que tem que ser avaliado como todo, e não você simplesmente, né, eliminar esse processo, colocando em risco a população brasileira que precisa cada vez mais de qualidade. Eu tenho um dado aqui do Ministério da Saúde que foi registrado apenas 1.920 inscrições de médicos estrangeiros. Esse número vai fazer alguma diferença? Assim, vai ser suficiente para repor o quadro de médicos? Não, é insuficiente ainda, porque nós sabemos que existe carência de médicos em algumas situações, em alguns municípios do Brasil. Mas não é só a questão da carência do profissional de saúde, é a carência de médico, a carência de enfermeiro, é a carência de auxiliar de enfermagem, a carência de engenheiro, é a carência de professores. O que falta, na verdade, é uma infraestrutura para que essas profissões possam ser exercitadas na sua plenitude. Né? O que está faltando realmente é investimento em infraestrutura de governo para que possa, de alguma forma, atrair os profissionais de saúde, né, para atuar nessas regiões mais carentes. O número de médicos estrangeiros que foram inscritos é muito pouco ainda. Né? E, na verdade, também existe um universo de brasileiros que formaram-se no exterior, né, em universidades fora do Brasil, e esses também precisam, de alguma forma, ser revalidados. Porque nós não sabemos a qualidade da formação dessas universidades. Não importa se é brasileiros natos, se é estrangeiros ou qualquer profissão. O senhor tem algum número assim, de quantos médicos são necessários para atender a demanda? Se você for rígido com relação à recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, se calcula que se deva ter no Brasil mais pelo menos uns 50 a 100 mil médicos. Isso se você distribuir em todas as regiões do Brasil. Mas, por outro lado, você vê regiões que têm uma concentração muito grande. Se você for realmente equânime e colocar todo o território nacional com o número de médicos que existe no Brasil, tá? Você precisa de muitos poucos médicos. E os programas de governo que têm aumentado as vagas na universidade, que têm facilidade a abertura de escolas em lugares distantes, né? Isso tende a atender em muito pouco tempo essas necessidades básicas que estão carentes há centenas de anos. Entendi. E como que o governo, qual seria a estratégia para levar médicos para o interior do país? Criando infraestrutura.
Não tem outra alternativa, você não tem outra alternativa. Não é só a atração do salário, não é só a justificativa de qualidade de vida. Pelo contrário, o médico é um profissional como outro qualquer que precisa de infraestrutura para trabalhar. Ele sozinho, não é? Ele não pode exercer a sua profissão. Não interessa onde ele for formado. Qualquer médico que tenha uma boa formação, que tenha uma boa qualificação, que tenha uma consciência humana, ele não pode hoje em dia atuar sozinho, não é? Como o médico, oferecendo para a população e para o doente, não é? as opções técnicas que existem para curá-lo ou revertê-lo daquele problema de saúde que ele está enfrentando. Sim, outro dado também que nós temos é as inscrições as pré-inscrições foram feitas, né, para o programa Mais Médicos e foi registrado mais 18 mil pré-inscrições. No entanto, pouco mais de 3 mil foram realmente confirmadas. O senhor acredita que houve um boicote dos médicos para esse programa? Não, eu acho que não. Eu acho que isso foi uma acusação que não tem fundamento dentro do que eu entendo. Não houve nenhuma demanda, nem nenhuma orientação das entidades médicas de qualquer ação nesse sentido. Isso é uma falácia, isso não existe, não é? Acredito que todas as pessoas, e passa muito por essa situação, todos esses brasileiros que formaram-se no exterior, tá certo? Possivelmente tentaram se inscrever ou se inscreveram, mas muitos deles não têm condições ainda ou não atendem os requisitos básicos para comprovar, né, a sua formação. Isso é um elemento que deve ser pensado. Outro elemento que foi colocado é que alguns residentes se inscreveram. Ora, o residente está em um processo de formação, ele é um médico formado e ele está num processo de especialização. Se ele quiser fazer a prova do Revalida, ele pode fazer a prova do Revalida, só que ele tem que deixar a residência médica para atender algum local que o requisite para ele exercer a profissão de médico. É uma opção dele. Isso não estabelece de maneira nenhuma um boicote ou, de alguma forma, uma ação intencional de bloquear o governo a fazer essa avaliação. Entendi. E, de modo geral, esse ato médico é o que o sistema público de saúde está precisando? Eu acho que não. Eu acho que isso é uma tentativa de bypassar uma problemática, uma tentativa de resolver uma problemática, não é? De uma forma superficial, não é? Sem densidade, sem aprofundamento, sem a solicitação dos segmentos que precisam se posicionar, que precisam de alguma forma, não é? Contribuir para que essa problemática seja resolvida, como todos os problemas que existem no Brasil, cuja razão principal, né, são decorrentes de uma realidade social que nós vivemos. Ora, é o mesmo problema da questão educacional do Brasil. Você não vai resolver a questão educacional do Brasil mandando buscar professores em todo canto de uma hora para outra. Você não vai resolver a questão de segurança no Brasil importando policiais. Você não vai resolver a questão do Brasil, da fome no Brasil, né, importando cozinheiros. Você não vai resolver a questão do Brasil, né, com medidas desse tipo. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, pessoal, assim, quando eu ouvi falar essa questão da contratação dos médicos estrangeiros, eu fiquei me questionando como vai ser feita essa comunicação, porque o espanhol é parecido, né, mas não é tão familiar, assim, os brasileiros não entendem tanto. E ainda mais nesse vocabulário tão específico. Como vai ser feita essa relação do médico com o paciente? Mas é exatamente, é um dos pontos que o Revalida abrange, que é a proficiência da língua. Não é você que vai fazer uma prova de revalidação do seu título, você tem que provar que você é fluente na língua portuguesa e você tem um bom contato, uma boa comunicação, como é feito em qualquer outro lugar do mundo. Se eu quiser ir para a China ser médico, eu tenho que falar mandarim, eu tenho que falar chinês. Se eu quiser ir para os Estados Unidos ser médico, eu tenho que fazer uma prova de avaliação e a primeira prova é a minha proficiência no inglês. Se eu quiser ir para a França, assim, se eu quiser ir para a Espanha, no espanhol, italiano, se eu for para a Itália. Então, isso é uma regra pré-estabelecida. Não tem como admitir que não possa ser, ou que não deva ser avaliado, né, a comunicação ou a proficiência da língua nativa, porque isso é fundamental na prática do médico, porque isso é uma atividade humana. A relação médico-paciente é a partir do diálogo. Se você não tiver a compreensão, você não tiver o pleno entendimento, você não vai dar uma assistência que presta. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para esclarecer sobre mais esse ponto. A gente começou uma entrevista já na outra semana e agora a gente está ampliando o assunto. Eu gostaria de agradecer a sua presença.
Muito obrigado. Eu agradeço a vocês assim, a oportunidade de esclarecer cada vez mais essas questões, né, e dar a chance de você criar densidade e aprofundar esses problemas. O que a sociedade brasileira precisa realmente é o aprofundamento, a participação dela real, né, nos problemas brasileiros, para que as soluções não venham de forma que não atendam às necessidades essenciais da população. Muito obrigado a você. Obrigado, senhor.